A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, está começando essa entrevista aqui pela TV Zoom. Vamos falar hoje de radialismo, de jornalismo, de comunicação, de assessoria, de jornalismo científico. Para isso a gente tem um cara muito especial, Rádio Globo, Rádio Tupi, incrível, Emerson Rocha, youtuber, enfim. Vamos conversar sobre esse mundo da comunicação depois da vinheta com Emerson Rocha. De volta com essa entrevista aqui pela TV Zoom, já agradecendo a sua audiência e pedindo licença para entrar na sua casa, no seu trabalho e discutirmos e batemos esse papo gostoso. Vamos aprender muito hoje sobre comunicação com Emerson Rocha, quem já dou boas-vindas. Olá, Emerson. Obrigado pelo convite, Marlon. Estou aqui. Moro em Friburgo, adoro Friburgo e estou aqui para falar de comunicação em Friburgo. Isso, vamos chegar para... Como é que você chegou? Como é que foi a sua trajetória até aqui? Você falou que fez faculdade no Rio, foi isso? Isso, fiz faculdade no Rio, eu sou carioca, morador da Pavuna, no Rio de Janeiro, subúrbio do Rio. E aí eu fui buscar, logicamente que desde criança eu queria ser repórter, era sempre um sonho da minha vida, trabalhar com jornalismo e principalmente no rádio. E eu já fui focado nisso, terminei o segundo grau e comecei a faculdade exatamente para buscar algo em relação à rádio. E foi muito rápido, porque assim, dentro da faculdade, com 6 meses de curso, eu já consegui um estágio na Rádio Viva Rio, antiga Rádio Viva Rio, era uma rádio AM, mas uma rádio muito pequena. Depois passei por algumas rádios comunitárias em São João de Meriti, até que chegou um dia que, no meio desse processo todo, eu consegui um estágio na Rádio Tupi, que foi a rádio que me deu o espaço, o primeiro espaço numa rádio grande, para poder mostrar meu trabalho, para aprender com grandes personalidades do rádio naquela época. O que o estagiário de jornalismo faz numa rádio dessa? Então, no primeiro momento, você acaba trabalhando principalmente na questão de apuração. Você aprende a ter uma agenda, a ter os contatos, a fazer as famosas ligações para batalhão, para saber se tem alguma notinha, alguma outra, e você acaba sendo como se fosse um auxiliar dos jornalistas que já são da casa, já são contratados e já tem mais experiência. Então você começa a fazer esse processo. E durante o processo você acaba gravando algumas coisinhas para divulgar no ar. Uma nota para um programa da madrugada, uma nota para um programa que estiver ao vivo, enfim. Você acaba começando a vivenciar aquele processo e até mesmo ir à rua acompanhando um jornalista mais conhecido, mais experiente, e você acaba ganhando cancha. Eu acho que esse contato com outros jornalistas foi muito importante na minha trajetória. E depois da Tupi, como é que foi? Então, depois da Tupi, eu fiquei um ano lá, foi um ano de estágio, acabou o processo de estágio, eu fui fazer jornal impresso, trabalhei no Jornal do Brasil, no Jornal Lance e também no Jornal dos Esportes. Qual que era legal? Eu gostava de todos, mas no Jornal dos Esportes foi um jornal que mais me identifiquei por fazer principalmente esporte, por fazer futebol também. É uma coisa que você gosta. Era o que eu mais gostava e era o que eu mais me identificava, porque era o jornal que eu lia, o jornal que eu acompanhava. Por mais que o Lance também já tinha uma certa vivência, porque o Lance começa em 97, mas o Jornal do Esporte é desde a minha infância, né? Então eu acompanhava muito o Jornal do Esporte. E me deu liberdade para poder produzir matéria, mesmo sendo estagiário, para poder assinar a matéria, que foi o grande começo. Foi dali que, por exemplo, eu consegui o meu primeiro registro como jornalista, sem ser formado ainda, a partir das matérias que eu fui publicadas no Jornal dos Esportes na época. E aí, do Jornal dos Esportes, do Lance e do Jornal do Brasil, você começou, já era conhecido no mercado, se formou, como é que foi? Como isso, é que era isso? Eu me formei, já estava no final do processo do Jornal dos Esportes, quando veio a minha formatura, e aí eu comecei a voltar a fazer rádio. Que eu comecei a fazer rádios pequenas, mas rádios que me davam liberdade para poder fazer, por exemplo, jogos de futebol no Maracanã, em São Januário, no Newton Santos, que hoje é Newton Santos, antes é Engenhão. Eu comecei a ter esse contato direto com o esporte, que sempre foi a minha linha de pensamento no que eu queria trabalhar. Não era a única, mas eu comecei a trabalhar no esporte graças a essas rádios pequenas. Aí você começa a fazer um contato, fazer o chamado network, que é muito importante na nossa profissão. Você fazia o que nesse esporte? Você era repórter, você era narrador, comentarista? O que era a sua função? Eu basicamente era repórter de campo, basicamente. Então eu ia para trás dos gols, fiz muitos jogos importantes, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Quando podia, para trás dos gols. Quando podia. Né? Até hoje ainda pode, mas tem que ficar um pouco mais restrito. TV, né? É mais TV. Eu cheguei a pegar o microfone de cabo, onde você saía correndo para dentro do gramado para entrevistar o jogador. Você foi setorista de clube? Cheguei a ser setorista quando eu saí desses rádios pequenas. Quando eu fui para a Rádio Globo, eu comecei a fazer coordenação e produção.
A Rádio Globo sempre foi meu sonho na minha vida. O meu projeto era trabalhar em rádio, trabalhar com comunicação, trabalhar com jornalismo, trabalhar com esporte e chegar à Rádio Globo. E chegou. E cheguei. Em 2012, quando houve o processo de mudança, saiu o José Carlos Araújo para a Rádio Bradesco e naquela ocasião Luiz Penido veio da Rádio Tupi para a Rádio Globo. Me lembro que eu acho que, se eu não estou enganado, o Bilito chegou, acho que de limusine no Maracanã, passar a transmissão, não foi? Então. E foi um processo diferente porque... foi limusine ou Rolls Royce, eu não lembro. Foi um processo diferente porque todo mundo que amava a Rádio Globo tinha o José Carlos Araújo como ícone. Então, quando ele sai para uma rádio que estava um projeto novo, que é a Rádio Bradesco, e vem o Luiz Penido, que tinha uma marca muito ligada também à Rádio Tupi, foi esse processo de mudança. E quando houve esse processo de mudança, eu fiz contato com o antigo chefe de esporte da Rádio Globo na época, o Gilmar Ferreira, jornalista, e falei, Gilmar, eu já trabalhei em rádio, eu já fiz muitas coisas de esporte. Dá uma chance. Me dá uma chance, pelo menos, de chegar aí e poder ter esse contato com vocês. Ele falou, vem aqui conversar comigo, porque a gente tem umas vagas aqui, sim, porque esse processo de mudança. Cheguei lá, fiz a entrevista com ele, com o Heraldo Leite, e aí me contrataram para ser como se fosse um coordenador produtor. Então eu cheguei na Rádio Globo para fazer produção e coordenação de estúdio, o que também foi muito importante naquela ocasião. Foi importante para eu conhecer as pessoas, para eu começar a ter uma agenda melhor, porque como produtor você tem que ter todos os telefones. Explica para quem está em casa o que faz esse produtor, esse coordenador, por favor. Então, o produtor de rádio, basicamente, ele chega antes de todo mundo e sai depois de todo mundo. Você faz a pré-produção, a produção e a pós-produção. Então, o que acontece nesse processo? Eu chegava, por exemplo, vamos supor, eu fazia a produção do programa Panorama Esportivo, de 10 à meia-noite. Saudoso Panorama Esportivo. Pois é, saudoso Panorama Esportivo, que era o meu amor. Rapaz, eu cresci com meu pai andando com o radinho de pilha dele em casa, no rádio grande, de aquelas pilhas grandes. Eu, criança deitada, e ele passando, ouvindo Panorama Esportivo. Pois é, então, assim, eu também queria chegar até ali. E quando eu fiz a coordenação, tinha a apresentação do Zeca Marques e comentários do Felipe Cardoso, que até ama Nova Friburgo, vem aqui direto. Eu vou te trazê-lo aqui para um dia você bater um papo com ele. Muito grato. E aí o Felipe sempre também trabalhou muito com coordenação e produção. Foi um cara que me ensinou muito no estúdio. Então eu chegava às 5 horas da tarde na rádio para produzir o Panorama. Então eu tinha que fazer o roteiro do programa, os contatos com os repórteres para saber quem ia entrar, quando ia entrar, qual era a matéria principal de cada um. Então eu tinha que fazer contato o tempo inteiro com a coordenação do estúdio e também com o sonoplasta da época, para saber quais eram as matérias que iam entrar, os destaques, os boletins, os blocos. Então tudo isso tinha que estar ali alinhado, inclusive com comerciais, com blocos de outras situações que pudessem entrar, algumas coisas gravadas que não estavam no projeto inicial, ou seja, tudo isso faz o produtor antes, durante o estúdio. Saber se, por exemplo, o repórter que vai entrar ao vivo, está rolando um jogo, um evento, alguma coisa nesse sentido. Ver se a linha está ok, entre em contato com a central técnica. Então você tem que fazer esse bastidor do estúdio. Você vai botar alguém pelo telefone, um entrevistado, até mesmo um ouvinte, tem que pegar o famoso papelzinho do bloco, você anotar ali o nome certinho para você dar para o apresentador. Então tem esse processo no estúdio. Quando acaba, aí você tem que organizar tudo para o dia seguinte, para você não chegar no 0 a 0. Você conversar, às vezes, com o apresentador e com o comentarista. Foi tudo direitinho? Estava certinho? O que faltou? Até dar um toque importante para quem está começando, inclusive. E aí você começa a fazer a pós-produção para o dia seguinte. E isso todo dia, né? De segunda a sexta, pelo menos, no Panorama era assim, e no fim de semana nos jogos de futebol, né? Que legal. Eu lembro bem do Zeca Marques apresentando o Panorama. E aí, dali da Rádio Globo, dessa função, você pulou para outra? Então, aí, durante o processo, durante a Rádio Globo, e aí vem a questão pessoal. Eu casei com uma friburguense, a Andréia, e aí ela foi morar comigo no Rio de Janeiro. A gente teve o primeiro filho, Dante, e era aquela situação complexa, porque ela trabalhava, por causa da gravidez, teve que sair um pouco do trabalho. A gente ficou apertado, essas coisas todas, porque tinha um trabalho só e o dela não estava podendo render naquele momento. Eu falei, cara, tem que buscar outra situação. E aí, fazendo contatos com amigos, eu consegui uma vaga de repórter aéreo, onde eu fazia na Rádio Paradiso e Mix, repórter aéreo no Rio de Janeiro. Então era bem legal, porque eu voava todo dia de manhã de helicóptero para saber o trânsito do Rio. E isso foi muito bacana também. Genilson, eu gosto bem de Genilson. Então, você conhece Genilson? Conheço, o Genilson eu chamo de mestre. Era muito engraçado, porque tinha 3 repórteres aéreos na época, era o Genilson na Rádio Globo e CBN, era o Carlos Eduardo Cardoso, Cadu, na Rádio Cidade e na JBFM,
e eu fazendo Paradiso e Mix. Então a gente brincava ali, competia entre os três, mas não tinha uma competição. Era sempre muito amizade, saudável, né? né? Muito saudável, assim. Os dois foram grandes parceiros. Foi bom isso. Você conhece o Rio de Janeiro todo. O mapa deve estar no nome de rua. Conheço tudo, assim. Acabei conhecendo tudo por conta desse trabalho. Porque por mais que você não conheça, às vezes, um bairro ou outro, você acaba pegando, anotando. Eu gostei, agora conheço essa rua, essa via. Às vezes até mesmo ouvinte mandava, quando tiver problema na rua tal, do bairro tal, vai pela outra rua que é mais acesso. Então você fazia esses contatos diários assim, era bem legal. Aí você fazia 2 trabalhos. Esse você era de manhã nessa Rádio Paradiso e à noite na Rádio Globo no Panorama. Isso. Para conseguir melhorar a sua renda. Foram 2 anos e meio nessa brincadeira, assim. Eu chamo de brincadeira porque era luta. Pesado, né? Porque eu acabava não tendo folga praticamente, porque a minha folga na Rádio Globo era durante a semana e durante a semana eu tinha um repórter aéreo. Então eu basicamente trabalhava de segunda a segunda. Porque futebol não tem folga no final de Futebol semana. não tem folga no fim de semana. Eu folgava, para não dizer que eu não folgava, eu folgava um fim de semana por mês. Então foi uma luta muito grande, mas assim, recompensadora no final. Porque fiz 2 grandes trabalhos que eu sou reconhecido até hoje, mas que me davam muito orgulho de fazer aquilo, mas era muito complicado, porque eu saía de casa 7 horas da manhã para ir para a Barra da Tijuca, eu morava ali perto do Meier, no Caxambi. Era terra, de certa maneira, rápido, eu pegava a linha amarela nesse horário, não tinha muito trânsito. Então, chegava lá antes de 7 horas, que o helicóptero decolava às 7 horas, voava de 7 às 9, 9 horas a gente pousava, eu tinha que fazer um relatório todo dia, saía do aeroporto mais ou menos umas 10 horas, chegava em casa, aí aquele processo de almoçar, tomar um banho, isso aqui, dar uma descansada, porque 4 horas da tarde eu tinha que sair, porque 5 horas eu tinha que estar na Rádio Globo até meia-noite todos os dias. Então era um processo que foi um processo de 2 anos e meio. Mas para mim, dá medo de andar de helicóptero a primeira vez? A primeira vez deu. O helicóptero balança? Como é que é? Porque eu voava basicamente num chamado Robson 22, que só tinha 2 poltronas, era do piloto e a minha. Então o motor ficava aqui nas costas, não tinha grande espaço, você ficava muito apertadinho assim. Mas depois que você pega o hábito já era, aí vai embora, não tem jeito. E aí você ficou na Rádio Globo, aí daí que você veio embora para Friburgo? Como é que foi isso? Então, aí eu já tinha saído da Rádio Globo, eu saí da Rádio Globo no final de 2016, e aí que veio o processo também de mudança da própria rádio. Eles mudaram o target naquela ocasião, mudaram de uma rádio... Cometeram um grande erro, na minha opinião, mas respeito. Sem dúvida nenhuma, isso aí para mim é notório, tanto que eles já mudaram pela 3ª vez. Eles mudaram um target que era uma rádio talk de comunicadores, tentaram fazer um processo de alinhamento com a TV Globo, com o Sport TV, com os canais Globo em si, trazendo personalidades, pessoas que não conheciam o rádio, e acabou dando o que dando. E que não levantavam 4 horas da manhã para fazer o programa das 6 da manhã. Pois é, e aí ficou muito complicado. Não levantavam, seja que não queriam, né? Pediam para sair. Sim, porque até para as próprias pessoas, depois você teve contato com elas, pessoas do gabarito, por exemplo, Fernanda Gentil, que estava em alta, o próprio Alex Escobar, que hoje está no Fantástico, ia para a Rádio Globo para narrar jogos, enfim. Para eles era muito complicado porque tinha que fazer um outro trabalho e às vezes nem era recompensado por isso, era apenas por causa de uma coisa a mais, e não era legal para eles, porque não tinha esse hábito que a gente tinha. A rotina pesada. A rotina, exato, a rádio é muito pesado. É isso. E a Rádio Globo fez as suas escolhas, né? Vamos ver o que vai acontecer. O tempo vai mostrar, né? Fechou a Globo Minas, né? Globo São Paulo só tem a CBN São Paulo. Está muito complicado, assim. Eu tenho conversado muito, ainda tenho muitos amigos lá, grandes amigos, inclusive. Mas a mudança faz parte. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Aí você saiu, aí veio para Friburgo, não? Então, aí nesse processo de saída da Rádio Globo, e aí eu fui para fazer a assessoria que eu faço até hoje na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Nós vamos chegar nessa. Vamos chegar. Então, quando eu fui à Fiocruz e o trabalho ficou menos pesado, porque na Rádio Globo era essa questão de segunda a segunda, eu acabei optando em fazer o seguinte, aí a gente já veio o segundo filho, e eu falei para André, propus a André, porque ela já era daqui, a gente vinha praticamente todo mês, a gente vinha a Friburgo, pelo menos uma vez ao mês. Eu falei, Andréia, você lá tem a sua família, você tem pessoas que possam te ajudar com as crianças pequenas, você pode voltar a trabalhar, inclusive, e o trabalho aqui na Fiocruz eu trabalhava de segunda a quinta. E aí eu falei assim, é melhor a gente ir para Friburgo, morar lá, eu desço segunda, volto quinta, fico esses 4 dias praticamente sem estar presente aqui, mas você consegue trabalhar, você tem sua mãe, você tem sua tia, então ficaria um pouco melhor. Então o trabalho de assessoria, para mim, naquela ocasião, foi muito importante até para isso, para a mudança para Friburgo.
Vamos dar uma paradinha, vamos para o comercial. Na volta vamos entender como é que funciona esse negócio, né? Esse trabalho de comunicação de uma instituição tão importante como é a Fiocruz. E depois eu quero saber do canal do Vasco no YouTube, que é sucesso, do Emerson, que arrebenta. Vamos conversar sobre isso no bloco final. Só a gente sabe a batalha que a gente enfrenta para poder conseguir alguma coisa. E eu consegui. Muito tempo, muitas batalhas, muitas renúncias. A única filha que se formou e que está me dando tanta felicidade, tanta alegria. Isso tudo, para mim, é tão lindo, tão lindo. A gente sofreu, lutou junto, mas tá aí, eu consegui. Educação transforma tudo. Se eu conseguir algo, eu não vou apenas transformar a minha vida ou a minha família, mas as pessoas que estão ao meu entorno também. Esse dia significa para mim um sonho realizado. Não só o meu, mas o da minha família também. A minha mãe foi a primeira, se formou em pedagogia. Falei, caramba, minha mãe fez a faculdade dela, ela estava com 45 anos, né? Minha mãe consegue, claro que eu também consigo. Como primeiro membro da família ao ter um curso superior, o meu irmão me usa de exemplo e agora está querendo iniciar na faculdade também. Não, isso é só o começo. Daqui, ó, só o céu. É o final de uma Patrícia que estava lá atrás e o início de uma nova Patrícia aqui na frente. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. De volta com o Estácio Entrevista. Vamos de imediato voltar aqui para o nosso papo, estava tão gostoso com o Emerson. Emerson, aí você veio para Friburgo e começou a fazer assessoria da Fiocruz. Isso. A Fiocruz é muito grande, tal, é uma área da Fiocruz. Como é que funciona esse negócio? Então, quando eu iniciei na Fiocruz, no final de 2016, eu fui para o campus Mata Atlântica, que é um campus que é localizado na colônia Juliano Moreira, ali em Jacarepaguá, perto do Parque Estadual da Pedra Branca, que produz basicamente pesquisas na questão de fauna e flora. Esse local era conhecido principalmente como o Hospital Psiquiátrico da Colônia Juliano Moreira antigamente, foi extinto o hospital, e aí na unidade, no local onde era o hospital, era uma área muito grande, basicamente um imóvel muito grande, e a Fiocruz pegou para poder fazer essas pesquisas dessas duas áreas. E eu fui para lá fazer a comunicação. E naquele momento não tinha uma assessoria nessa unidade para poder expor as pesquisas que eram feitas ali. E a assessora que era antes de mim fez um trabalho muito bom, de excelência, mas principalmente para detectar os pontos positivos e os pontos negativos do local. Quando ela fez esse relatório, a partir do relatório que ela fez, eu comecei a divulgar o trabalho que era feito. Então, eu consegui trazer, por exemplo, por ser assessor e pelos contatos de já ter trabalhado em imprensa, levar, por exemplo, o pessoal da TV Globo para fazer uma matéria lá, o pessoal da TV Brasil, do SBT, outros jornais, o próprio Jornal Globo foi lá fazer matéria. Então, todos os trabalhos de pesquisa que a gente fazia na Campus Fiocruz Mata Atlântica, credenciou a imprensa para poder ir lá e fazer matérias. E foi bem legal. A partir disso, fiquei 2 anos lá, 2 anos maravilhosos,
quando recebi o convite para ir para trabalhar no Castelo da Fiocruz, aquele de Manguinhos, o famoso Castelo da Fiocruz, na unidade principal da Fiocruz. E hoje eu faço parte da equipe de comunicação da vice-presidência de coleções de pesquisas e coleções biológicas. Vocês fazem também jornalismo científico, assim, revistas da Fiocruz? Sim, o que acontece? A nossa assessoria, ela não tem uma revista própria, mas a própria Fiocruz tem revistas próprias e de outras unidades. Então a gente acaba fazendo material para esse tipo de divulgação, para portal, às vezes até para um podcast que está começando a iniciar agora esse processo de fazer podcast da própria Fiocruz e também as revistas e jornais da própria unidade. Trabalhar com comunicação científica no Brasil, tentando levar para a grande mídia informações importantes da ciência, não é muito fácil, né? Eu acho que o pessoal está mais preocupado com a fofoca, sem nenhum demérito, com o famoso, do que com ciência. Ou estou errado? Não está, não. E assim, o grande momento, infeliz momento, mas um grande momento dessa situação que a gente pode destacar foi a pandemia. Porque eu já estava nessa unidade. E aí quiseram falar com vocês na pandemia. Logicamente, exatamente isso. Então, assim, reverteu. O que a gente procurava, a gente virou a ser procurado. Porque a gente trabalhava exatamente na vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas. Então, tudo partia da gente. E, assim, mesmo trabalhando de casa, era muito trabalho. Porque o tempo inteiro a gente estava online, em reuniões, em contato com a imprensa, em contato com outras unidades, para poder divulgar o trabalho que estava sendo feito. A gente, no meio da pandemia, a própria instituição, junto com a vice, conseguiu construir uma unidade de biobanco Covid-19, que também está em Manguinhos, mas fica na extensão da Fiocruz, fica à frente do castelo, do outro lado da Avenida Brasil. Então, todo esse processo que foi feito naquela ocasião, de muito trabalho, mas ao mesmo tempo, assim, que você teve um contato diferente do que era antigamente na Fiocruz, que era aquela coisa que você buscava a imprensa e naquele momento da pandemia, a imprensa que buscou a Fiocruz. E a Fiocruz acho que ajudou muito a sociedade brasileira, né? Sim. Acho que vale esse registro. Sim. Mas, Emerson, me conta esse negócio do Vasco aí, do canal, como é que chama o canal? Canal Atenção Vascaínos. Atenção Vascaínos. Diz que você é o cara e a sua equipe. Conta tudo. Então, o canal começou em 2019, eu já estava na Fiocruz, ainda não tinha a pandemia, então eu estava nesse processo de vir para Friburgo, de ficar aqui e também trabalhar lá. E aí eu tenho grandes amigos que eu fiz no rádio, o Flávio Dias, que é o cabeça, vamos dizer assim, o chefe do canal. Ele foi assessor de vários ex-jogadores, como Juninho Pernambucano, Louco Abreu, e de treinadores, ou seja, de grandes esportistas, do Deco, que jogou no Fluminense. E aí o Flávio também é muito amigo de grandes ex-jogadores. E na época, o Flávio foi tomar um café com o Bismarck, ex-jogador do Vasco da década de 80 e 90, e o Bismarck foi jogar muito tempo no Japão. Isso. Então o Bismarck ficou meio que alijado. Chegou a voltar para jogar no futebol brasileiro, passou pelo Fluminense, acabou não tendo muito sucesso, mas encerrou a carreira lá em 2003, se eu não me engano. E o torcedor do Vasco, por exemplo, mais antigo, conhece, mas a molecada não conhecia. E o que fez o Flávio? Cara, vamos abrir um canal na internet para você voltar a contar suas histórias, voltar a aparecer para o torcedor do Vasco, as pessoas te reconhecerem. E a gente projetou fazer um canal no YouTube, o Atenção Vascaínos, com uma live toda segunda-feira de entrevistas. Pegava um ex-jogador do Vasco, ou uma grande personalidade vascaína, para ir, a época a gente fazia até na casa do Bismarck, a gente fazia na casa do Bismarck, era o Flávio, o Bismarck, eu era só o produtor e coordenador, com um convidado. O primeiro foi com o Antônio Carlos Melo, preparador físico, trabalhou no Real Madrid, com o Vanderlei Luxemburgo. O segundo foi o Roberto Dinamite, que sempre foi o grande mentor do Bismarck na época de Vasco. E o terceiro com o Valdir Bigode. Entre o Valdir e a quarta entrevista, a gente começou a procurar uma equipe técnica para poder melhorar a questão técnica nossa, câmera, edição, que a gente fazia tudo na mão, assim, mas a gente não tinha grandes conhecimentos. E nesse meio tempo, uma ligação que a gente recebeu, o Flávio inclusive, dizendo que o Vanderlei Luxemburgo seria o técnico do Vasco. Já está tudo acertado, o Vanderlei Luxemburgo vai ser o técnico do Vasco. A gente pegou o celular, meu celular na época, eu estava com ele na rua, a gente gravou ele numa parede branca, o Flávio falou 40 segundos, deu a notícia e botamos no canal. A gente tinha 2.000 pessoas inscritas no canal naquela ocasião, em 3 semanas. A gente pulou para 40 mil em 2 dias. Foi muito rápido porque ninguém conhecia o canal. Como assim que esse canal que deu a notícia do Luxemburgo? Que canal é esse? E as pessoas começaram a ficar curiosas. E depois dali a gente falou, cara, ferrou, a gente vai ter que voltar a fazer, a gente vai ter que fazer jornalismo. Esquece a questão de só live de bate-papo. E a gente começou a produzir.
fazer dois programas diários, o Bom Dia Gigante, que eu apresento de manhã, e o Avenews à noite com o Flávio. Mas o canal de vocês é ufanista, o Vasco maravilhoso, ou é uma coisa jornalística? Tem as duas coisas, mas não ufanista. Tem as duas coisas. Por exemplo, é lógico que, por exemplo, numa transmissão de jogo que a gente faz atualmente, o Vasco faz um gol, não tem jeito, a gente vai comemorar. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz a cobertura diária do clube. A gente vai às entrevistas coletivas, a gente cobre os jogos. Então, é uma questão, por exemplo, a gente fazer jornalismo. A gente compete, entre aspas, com grande mídia. Com GE, com Rádio Vocês transmitem os jogos? A gente transmite os jogos. A gente faz todos os dias programas de manhã e de noite, de vez em quando à tarde, quando tem uma informação diferente. Você quer ver, por exemplo, nesse dia que a gente está gravando aqui o programa com vocês, a gente deu em primeira mão que o Vasco está aprovado para participar da licitação também para o consórcio Maracanã, junto com o Flamengo e Fluminense e uma empresa de Brasília. Então a gente deu essa primeira informação, a primeira mão foi o canal Atenção Vascaínos que trouxe. Então assim, a gente tem essa situação de trazer sempre informações de qualidade. A gente acabou virando referência, porque tem vários canais, até de jornalistas mesmos, mas que são mais torcedores do que jornalismo. Isso. E a gente não, a gente preza pelo jornalismo. E vocês jornalismo. pegam a notícia dos outros e vocês acompanham, vocês vão no clube? A gente apura, dificilmente, logicamente, se o GE trouxe uma informação, a gente vai dar os créditos para o GE, claro. mas ao mesmo tempo a gente busca fazer o a mais do que aquela informação. Por exemplo, o Vasco está hoje, exemplo, em Fortaleza, que vai jogar com o Fortaleza. Vocês têm alguém lá? Temos. Normalmente, a gente esse ano de 2023, a gente cobriu em loco os 38 jogos do Vasco no estádio. Foi a única mídia... No Campeonato Brasileiro? No Campeonato Brasileiro inteiro. A gente esteve na estreia contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, o Flávio esteve lá. O Flávio esteve nos 36 jogos seguintes. No 37º e 38º ele não foi. O 37º foi contra o Grêmio em Porto Alegre. Mas o Jean Faísca, que é nosso comentarista, que mora em Joinville, acompanhou esse jogo em loco. E o 38º jogo, que foi contra o Bragantino em São Januário, acabou eu indo, que quase morri do coração naquela ocasião. Mas foi bom, o Vasco se manteve na Série A, acho que foi muito importante para o Vasco. O Vasco é um time tão importante. E Emerson, e aí fazendo um fechamento bacana da sua carreira, o menino que está vendo a gente, que tem vontade de fazer jornalismo, hoje o mundo oferece tantas oportunidades, às vezes ele fica perdido. Me disseram que o jornalismo não dá dinheiro. Vale a pena? Então, é difícil você aconselhar alguém a fazer jornalismo hoje em dia, por conta de tudo isso que você falou. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de podar ninguém. Se você quer, se você gosta, se você quer fazer, faça. E hoje, de uma maneira, vamos dizer assim, não é que seja mais fácil, mas é uma situação com uma abertura maior, que são as redes sociais e o próprio YouTube. Por que eu estou falando isso? Porque na minha época de começar, o que eu tinha era que buscar uma empresa de jornalismo para buscar um estágio. Hoje Se não conseguisse, já estava perdido. Já estava perdido. Hoje em dia não, hoje em dia você pode ser o seu patrão, vamos dizer assim, você pode abrir o seu canal. É lógico que é muito bom você ter experiência, ter contato com outros jornalistas, isso forma o profissional. Mas você pode ter o seu canal, você pode ter a sua mídia no Instagram, hoje em dia no TikTok. Ficar conhecido e fazer o salto. Exatamente, e a gente está vendo muita gente começando assim e muita gente brilhando assim. É lógico que alguns jornalistas mais experientes ficam com um pouco de pé atrás com isso. A gente no canal passou por muito tempo por isso. Mas é um canal de YouTube. Só que quando eu olhava assim, mas quem... Por exemplo, eu vou até contar uma história aqui bem rapidinho. Claro! Eu participei de uma coletiva de imprensa online na época da pandemia. O entrevistado, se eu não me engano, era o próprio Vanderlei Luxemburgo, técnico do Vasco. Eu fiz uma pergunta ao técnico Vanderlei Luxemburgo de uma maneira que fosse o torcedor perguntando para ele, mas como jornalista. E eu fui criticado pela imprensa, vamos dizer assim, normal, comum. Mainstream. Que foi inclusive o próprio André Rizek, apresentador do Sport TV. E eu e aí ele falou isso num programa de televisão do Sport TV. Mas o jornalista fazia um tipo de pergunta dessa. E quando eu fui colocar para ele... Não, o jornalista não, ele falou, e um youtuber, deixa um youtuber ficar fazendo pergunta, por isso que faz uma pergunta como essa. Aí eu coloquei no Twitter, marcando ele. Falei, o Rizek, você me conhece, cara. Você foi várias vezes em programas da Rádio Globo, que eu fui o produtor, que eu te convidei. E aí que ele percebeu quem era a pessoa. Aí ele identificou, pediu desculpas, enfim, depois águas passadas. Mas, ao primeiro momento, tem essa questão do preconceito. É youtuber, então não vale a pena. E quando ele conheceu, eram jornalistas que estavam fazendo as perguntas. Puxa, pena que o nosso tempo estourou, mas, muito legal. É isso.
Então, se você tem vontade de fazer jornalismo, que é o Emerson, olha que carreira maravilhosa, que ele não teve não, que ele tem, que ele está trabalhando duro. Emerson, eu queria continuar, que eu estou gostando muito, mas já gritaram aqui que a coisa acabou. Então, muito obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. Claro, pode me chamar mais vezes que a gente troca aqui uma ideia, conversa um pouquinho sobre algumas situações ligadas ao jornalismo. Muito obrigado a você de casa. Forte abraço, Marconi, pessoal da produção, obrigado e fiquem com Deus. Eu não sei se nós vamos ter algum programa exibindo antes do Natal, mas se não tivermos, Feliz Natal a todos os friburguenses, a todos que nos assistem. E estamos juntos. Mais uma vez, semana que vem estaremos aqui no Estácio Entrevista pela TV Zoom. Forte abraço a todos.